Debate Urbano. Está no ar mais uma edição do Debate Urbano. Hoje eu recebo o juiz do trabalho, Inácio Oliveira, que é também presidente da AMATRA 21. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Para quem não conhece, a AMATRA é a Associação dos Juízes do Trabalho, no caso a AMATRA 21, da 21ª Região, que é aqui a nossa, do Rio Grande do Norte. E, recentemente, a AMATRA e a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, entraram com um mandado de segurança, isso, ajuizaram esse mandado de segurança contra a indicação do deputado Rogério Marinho e do empresário Nevaldo Rocha ao recebimento de uma homenagem aqui do Tribunal do Trabalho, Isso eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente a respeito dessa situação. O que motivou essas duas instituições, a AMATRA e a ANAMATRA, a entrarem com essa ação? Exatamente. O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que é o Tribunal dos Juízes do Trabalho aqui no Rio Grande do Norte, ele tem uma homenagem que ele faz periodicamente, que é chamada de Ordem do Mérito do Judiciário do Trabalho, em que são homenageadas diversas pessoas que têm alguma relação, pessoas ou instituições que têm alguma relação positiva com o mundo do trabalho. Sejam pessoas da área jurídica, empresários, presidentes de instituição, as próprias instituições, às vezes, desde que tenham um relacionamento positivo, Para a homenagem desse ano, dois dos indicados foram o deputado Rogério Marinho e o empresário Nevaldo Rocha. Na visão dos juízes do trabalho, não só do Rio Grande do Norte, mas do Brasil todo, em sua maioria, do Brasil todo eu digo representados pela Associação Nacional dos Juízes do Trabalho, as duas indicações elas não foram boas, não são indicações boas para receberem uma homenagem da Justiça do Trabalho. Apesar de sair como se fosse uma homenagem feita pela Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho não concordam. São ali um grupo de 3 desembargadores, que referendaram a indicação desses dois nomes e, na verdade, tem uma discordância muito grande, tanto dos juízes, quanto dos servidores, quanto de vários advogados da área trabalhista também. E o porquê? O empresário Nevaldo Rocha, apesar de ser um grande empresário no Estado, que tem uma trajetória de vida muito comentada e muito conhecida, hoje ele é ainda integrante, é o fundador de uma empresa cujo vice-presidente, que é filho dele, tem feito diversos ataques à Justiça do Trabalho, inclusive propondo a sua extinção, em diversos pontos, não só à Justiça do Trabalho, mas também ao direito do trabalho e aos trabalhadores. Então, assim, como é que eu posso homenagear alguém que quer extinguir a minha própria instituição? Não faz sentido, Em segundo lugar, o Nevaldo Rocha também tem a seguinte questão. A empresa a qual ele é associado é uma empresa que tem ações de relevância muito grande dentro da Justiça do Trabalho hoje. Então, assim, a gente tem o receio, e por isso a maioria dos juízes de trabalho se posicionou contra, de que, ao homenageá-lo, se traga uma imagem de que, olha, a Justiça do Trabalho é a favor da empresa dele no julgamento dos processos. Isso é algo que é negativo, uma vez que cabe ao judiciário ter uma imagem de imparcialidade, Tratar todo mundo com igualdade sem favorecer a uns ou a outros. Esses foram os principais motivos que nos levaram a discordar das indicações dos dois. Do empresário Nevaldo Rocha, no caso. Com relação ao deputado Rogério Marinho, todos sabem que ele foi o relator da chamada reforma trabalhista, que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional. E essa reforma trabalhista, sem entrar no mérito se ela é boa ou ruim para o trabalhador ou para o empresário, uma vez que ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, a questão é que ela atingiu 2 pontos que são muito caros à magistratura do trabalho. Um deles é a própria independência judicial. Em diversos pontos ela busca limitar a atividade do juiz do trabalho, o que é, de certa forma, atentatório contra as prerrogativas da magistratura e contra a independência do judiciário. E em outro ponto, porque ela traz diversas limitações ao direito de acesso à justiça. Ela tornou, de certa forma, muito caro ao trabalhador, muito arriscado ao trabalhador ele entrar na justiça para poder fazer valer os seus direitos. Então, são esses 2 principais motivos e ele, como o relator da reforma trabalhista, ele foi protagonista na criação dessas normas que trazem tanto esse risco para a jurisdição quanto para o acesso à justiça. Quais foram os principais impactos, as principais mudanças no mundo do trabalho após a aprovação dessa reforma? Já é possível sentir essas mudanças? Olha, a reforma trabalhista ela fez alterações em vários dispositivos
da CLT, né, que é a lei principal que rege as relações de trabalho no Brasil. Então, diante sim, dessa quantidade enorme de dispositivos que foram alterados, ela tende a ter repercussões de curto, médio e longo prazo muito sensíveis ao longo do tempo. A primeira repercussão que a gente notou com relação às alterações processuais que foram implementadas, porque o número de ações caiu, o número de ações ajuizadas. Isso significa que as ações que existiam antes não deveriam ter sido ajuizadas, eram ações infundadas, mentirosas, etc. De maneira nenhuma. A questão é a seguinte, que a reforma trabalhista, entre as suas normas, ela trouxe a previsão de que aquele trabalhador que entra no judiciário e perde, ele tenha que pagar um valor para o advogado da empresa a título de sucumbência. A empresa também, se perder, tem que pagar para o trabalhador, mas nós estamos tratando aqui principalmente dessa questão do ônus para o trabalhador. Por quê? Qual é o problema? O trabalhador, se está numa situação de desemprego, teve um direito desrespeitado e foi até o judiciário, é porque ele, obviamente, não vai ter dinheiro para poder pagar isso lá na frente, caso ele não venha ganhar a ação. Ah, mas se ele não ganhar a ação é porque ele não tem o direito. Nem sempre. A questão é que, para se ganhar uma ação judicial na Justiça do Trabalho, você precisa fazer prova dos fatos que são alegados. Então, às vezes, o trabalhador faz lá a hora extra dele, né, não recebe por ela, né, e aqui cabe um parênteses, muitos empresários, muitos empregadores são honestos, pagam corretamente seus trabalhadores. Nós estamos falando aqui daquela minoria que não paga, né? A maioria paga, a maioria é honesta. Nós temos que falar daqueles que não cumprem suas obrigações. Mas, voltando a esse trabalhador que tem as suas horas extras e não recebe por elas, ele vai até a Justiça do Trabalho. Ele precisa provar que efetivamente aquelas horas extras foram feitas. Geralmente isso é feito por meio de uma testemunha. E a testemunha desse trabalhador falta naquele dia da audiência. Ele não consegue provar. Quer dizer que ele não tinha o direito? Ele tinha o direito, ele simplesmente não conseguiu provar. E esse trabalhador vai ser penalizado. Normalmente esse colega, desculpa interromper, esse colega que serviria como testemunha, possivelmente pode estar empregado, fica numa situação difícil é uma possibilidade. de dar esse depoimento. Às vezes a testemunha do trabalhador ainda é empregado da empresa e pode sofrer o receio de ser mandado embora ou de perder o emprego por dar um depoimento e acaba não indo. E aí o que acontece com esse trabalhador? Ele teve um direito desrespeitado, né? Não conseguiu o adimplemento e é punido. Isso gera, na comunidade dos trabalhadores em geral, um medo muito grande. Né? Olha, eu tenho direito, mas não vou entrar não, porque pode ser que eu vá e ao invés de ganhar o que me é devido, eu ainda saio de lá condenado a pagar uma quantia para o empregador. Isso gera um medo enorme. Então, quer dizer que ele não entra porque ele não tem o direito? Não, pode até ter o direito, mas hoje em dia esse medo impera e acaba fazendo com que o direito dele seja desrespeitado e não seja cumprido. Então, essa foi uma repercussão muito grande da reforma trabalhista, que gerou essa diminuição do número de ações, mas assim, que eu sempre digo, o trabalhador não deve ter medo. Se ele tem o direito dele, se ele tem certeza que algo lhe é devido, se ele não tem certeza, pode procurar o advogado, o sindicato, para ter essa orientação. Né? Mas se, uma vez firmada a certeza que ele tem um direito, ele tem que ir sim ao Poder Judiciário. Não é todo mundo que vai perder. É só aqueles que entrarem pedindo coisas que não são devidas. Né? Se o trabalhador entrar, cuide para fazer as provas adequadamente, mas vá até o Judiciário. É importante que a gente faça valer os nossos direitos. Doutor Inácio, o senhor saberia nos dizer qual o percentual dessas ações diminuíram após a aprovação da reforma trabalhista? Um percentual de aproximadamente 47% de diminuição, né, que se faz sentido tanto no Rio Grande do Norte quanto em outros estados da federação em maior ou menor volume. Por aqui foi por volta dos 47%. Né? Um outro fator que, inclusive, implica, que leva a essa questão da diminuição do número de ações, é a questão da interpretação da lei. Né? Os tribunais, os juízes, os desembargadores, os ministros do TST lá em Brasília estavam acostumados a interpretar a legislação antiga. Né? E já existia toda uma jurisprudência. O que é a jurisprudência? É um entendimento repetido várias vezes sobre a interpretação da lei, em torno da lei antiga. Quando a lei nova entra em vigor, né, você precisa começar a criar de novo essas interpretações sobre o texto da lei nova. E isso leva um tempo, porque as pessoas os contratos de trabalho que são submetidos a essa nova lei, eles precisam gerar demandas, as demandas serem ajuizadas na Justiça do Trabalho, serem decididas pelos juízes, depois pelos desembargadores, depois pelo TST, em mais de uma ação. Isso leva um certo tempo. Ok, foi um prazer. Eu conversei com o juiz do trabalho, Inácio Oliveira, que é também presidente da Associação dos Juízes da 21ª Região, aqui do Rio Grande do Norte. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. E o debate urbano de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Debate Urbano.